Eu acho que é uma situação complexa essa da situação da produção cultural no Brasil. Porque de 20 anos para cá, que ocorreu nesse período que a gente começou a conversar, houve um fenômeno novo chamado lei, que começou lá com o nome de Lei Rouanet, Lei Sarney, Lei Rouanet, e criou a ideia de incentivo à cultura, em que a empresa privada pode oferecer patrocínio, mas esse patrocínio é dado como isenção fiscal, quer dizer, de renúncia de imposto. Então, que quadro esse gera? Nunca houve tanto dinheiro para a cultura no país como nos últimos 20 anos. É um dinheiro público, na medida que é um dinheiro de imposto. Só que ele é gerido de maneira privada na medida em que são as empresas que decidem quem tem patrocínio. Isso gerou, eu acho, uma distorção absoluta, assim. No seguinte sentido, cresceu a dimensão institucional da cultura. Vários institutos surgiram, institutos culturais, ligados a bancos, ligados a instituições privadas, e feitos com dinheiro público. Então você aumentou a institucionalização da cultura através de uma série de entidades que não existiam e que passam a exercer o controle sobre a produção cultural. E criar uma espécie de mercado subsidiado via lei de incentivo para isso, para a cultura. Em paralelo, nos anos da era Lula, aumentou também a quantidade de editais públicos diretos para a cultura. Mas são editais sem projeto de continuidade, tem mais dinheiro para a produção cultural no sentido de você continuar fazendo eventos culturais. Então, qual é o quadro? Houve uma multiplicação da quantidade de eventos culturais no país. Não houve um aumento de qualidade nesses eventos. Não há perspectiva de processo cultural de longo prazo. A educação artística e cultural... Pegou a ambulância. A educação artística, que seria a base de processo de longo prazo, que podia interferir na produção cultural, não está sendo cuidada, é deixada aleatoriamente. Então, o que eu vejo assim, houve um aumento da ordem da capitalização da cultura no país, enorme, o que não é grande coisa ainda, mas... E criou distorções não só nos processos mais avançados, mas nos próprios processos comerciais, que passaram a ficar dependentes dessa ajuda. Então, hoje, uma produção comercial tem mais interesse em usar uma lei de incentivo do que ficar em cartaz. Ela prefere tirar de cartaz rápido uma peça para poder captar de novo dinheiro público de patrocínio. Então, não foi só a produção experimental, foi a produção comercial que ficou dependente disso. Então, eu acho um quadro nefasto, assim, esse. E no fundo, houve uma despolitização em nome de uma suposta democratização na medida em que seriam os agentes civis que estariam tomando conta do processo, mas não é o que acontece.